Olá, seres de luz! Oi, alma bonita! Olha só, você que tá chegando aqui agora. Se você falar assim, Thaís, a minha energia hoje não tá muito legal, não tive um sonho muito legal, tô passando por algum desafio, eu tô com uma pessoa aqui que vai te ajudar a elevar a sua vibração. Sabe quem é? Olha aqui que pessoa maravilhosa. Tô com É, Felipe Suri, lindo, maravilhoso. Energeticamente, gente, vocês não estão sentindo aqui. Não, vocês vão sentir aí. Sente a energia. É incrível. Felipe trabalhou mais de 10 anos como repórter na Rede Globo. E ele decidiu um dia olhar e falar: não é isso que eu verdadeiramente amo. Hoje ele é mentor de comunicação. Hoje ele é treinador, escritor. Sucesso esse livro dele, gente. Verdade, um lugar para todos. Um livro que todo mundo que está pensando mudar de vida, todo mundo que hoje está na dúvida, será que eu sou feliz? Deveria ler esse livro. Incrível, mas eu vou deixar ele se apresentar porque ele fala muito bem. é, Felipe, quanta gratidão ter você aqui. Estou muito feliz também, É viu, muita Thaís? expansão. Para todos nós, né? Que Pode bom que ter o universo certeza. colocou a gente conectado e você poder ser luz para os nossos seres de luz aqui. Muito feliz só de chegar aqui também sentir o teu campo, a tua energia. A gente já expande junto, né? E tenho certeza Oh. que a gente vai tocar aí a alma das pessoas, esses seres de luz que estão nos escutando, que estão nos assistindo. E essa é a minha missão, né? Como você lindamente falou, né? É o meu chamado de alma, ajudar as pessoas a acessarem a verdade delas, acessarem a essência divina delas, a serem cada vez mais luz e a espalharem cada vez mais luz através da forma que elas se expressam, através dos projetos, através das escolhas que elas fazem no dia a dia. E eu estou muito feliz de tudo isso que eu venho vivendo e de estar aqui contigo. Ai, que lindo, gente. É uma alma gostosa, né? Que nem eu falo, é alma gostosa. É, Fê, conta pra mim, pra todos, qual é a sua história de vida? Como que foi assim? O Fê nasceu, pai, mãe, quantos irmãos? Só teve crenças positivas? Quanto tempo leva o nosso podcast? Não, fica à vontade. Maravilhosa. Então, pois é muito forte isso, né? Começar a olhar. Acho que um dos grandes convites da vida, né, Thaís? É a gente olhar para a nossa história de vida. É Sim. aí que está a grande chave da verdadeira transformação, né? Eu trabalho comunicação, por exemplo, a partir de olhar para dentro. O que sai pela nossa boca, ou o que deixa de sair pela nossa boca, ou a forma que sai pela nossa boca, é o reflexo da nossa história de vida. E eu, né, Felipe, sou um cara que nasci no interior do Rio Grande do Sul, né? Numa cidade bastante tradicional, principalmente naquela época, né? E de repente eu era uma criança que eu sentia que tinha algo de diferente em mim, né? E essa percepção, né, das crenças, né, das verdades que a gente vai criando sobre a gente, se tem algo de errado, se tem algum defeito, se tem alguma coisa diferente do outro, né? Foi exatamente isso que aconteceu comigo, né? Que acontece com a grandíssima maioria de nós, né? Essas construções internas que são as nossas crenças. Então, eu achei que tinha algo de errado comigo. Eu era um menino que eu acreditava que todos os meninos que existiam nesse planeta precisavam usar azul, né? E sendo que eu queria usar rosa. Eu sempre fui mais sensível do que os outros meninos, eu sempre fui o amigo das meninas, eu tinha uma sensibilidade muito maior, e eu achava que isso era algo proibido, que isso era algo perigoso, que isso era algo errado. Então eu cresci com esse comando interno dentro de mim, né? Eu não tinha referência nenhuma, então eu conto isso em um dos capítulos do livro, né? Os poucos homens, né, que eram gays, né, na minha cidade naquela época eram vistos como uma aberração, né? E aí imagina quando você não tem referência externa, né? E quando não só na cidade, mas né, a televisão, né? Na época não tinha podcast, mas os meios de comunicação, tudo isso, a sociedade em si diz, né, que tem algo que isso não é legal, né? Para quem vai recebendo, vai construindo essas crenças, né, de que tem algo que é esquisito, que tem um defeito. Então eu cresci com esse comando, com essa crença de que eu tinha um defeito, que tinha algo de errado comigo. E aí isso tinha impactos muito fortes na minha vida, né, em vários níveis. Desde na minha comunicação, então a minha comunicação já conectando, né, com o que eu faço, eu era o agradador, né? Porque, imagina, eu tinha um medo de rejeição enorme, porque aqui dentro eu acreditava que tinha algo de errado comigo, né? Então, do lado de fora precisava ser tudo perfeito. Eu era o melhor aluno da turma, eu só tirava acima de 9, porque, imagina, se eu vou decepcionar os meus pais.
né? Porque já tinha outro medo que não queria vir à tona aqui de decepcionar, né? E quem está escutando aqui, né, essa conversa é muito além de sexualidade, né? Sim. O meu livro leva para isso, né? Que outras verdades a gente deixa de viver na nossa vida. Seja uma relação que não faz mais sentido, é uma escolha profissional que não te realiza, que não te nutre mais, a sua relação com prosperidade, com abundância, com escassez, né? A forma que você se entende internamente e também a sua sexualidade, né? Então são muitas verdades que a gente deixa de viver em função da nossa história de vida, até que a vida nos convida a olhar para tudo isso, né? Acredito que você acredite fortemente nisso, né? Sim. Chega uma hora que a gente é convidado a despertar. E foi exatamente o que aconteceu comigo. E aí essa história muda de rumo. E aí, você tem irmãos, Felipe? Eu tenho um irmão mais velho que eu. E é tão interessante porque eu tentava, né, me encaixar, né, muitas vezes. O meu irmão é muito masculino, né? Até eu conto isso no livro também. Uma passagem que eu acessei essa memória, né, quando estava escrevendo o livro. Foi um processo terapêutico bem forte, né? Que me lembro quando eu tinha acho que uns 12, 13 anos, o meu irmão usava umas botas de couro, assim, sabe? Bem homem, né? Bem masculino. Bem masculinão, que é a essência dele, né? Ele é um cara incrível, meu Deus, sempre foi a minha maior referência, né? E eu tentava usar essa bota, olha isso, Thaís. Nunca esqueço eu tentando usar, caber num sapato que não era meu, sabe? Dói, né? Oh, nossa, até arrepia de falar isso, assim. E aí era um desconforto, sabe? Me deixava duro, me deixava travado, assim, sabe? Só que, obviamente, eu não tinha consciência disso na época, né? Então, tentava me encaixar, caber num formato, né? Que não era o meu, né? E junto com o sentimento de medo, gostei que você tocou nesse assunto, vem o sentimento de culpa, né? Por eu não ser normal, entre aspas. Muito, imagina, né? E seus pais, naquela época, percebiam ou você fazia de tudo para não mostrar? Fiz muito para não mostrar, sabe? É muito impressionante isso, assim. Os meus pais, depois, agora, quando a gente, né, passou a falar mais sobre isso, né? Era quase o elefante branco no meio da sala, sabe? Que a gente via, mas ninguém queria falar, né? É assim nas famílias, né? Sobre vários temas. Tipo, eu sei, mas eu vou fingir que eu não sei. Exato. Não só sobre sexualidade, né? Mas sobre escolha, sobre tudo, né? A gente deixa de... Conversas difíceis são desafiadoras mesmo para as famílias, né? Então, agora que esse tema veio à tona, né? De uns anos para cá, na verdade, que a gente conversou sobre isso, sim, eles comentaram, né? Que sentiam isso há bastante tempo, mas também sempre essa questão, né? Quem dá o primeiro passo para falar? Os pais... A minha mãe falou, né? Foi uma forma que eu senti de respeitar, né, o seu posicionamento, de não querer falar sobre isso, mas eu trago essa reflexão, né? Quem precisa dar o primeiro passo sobre qualquer tema? São os pais, os filhos necessariamente, ou os pais também podem criar esse ambiente mais seguro, mais acolhedor, para que conversas difíceis, sejam quais forem, aconteçam, né? Então, hoje, né, a gente tem uma conversa muito aberta, assim, é muito lindo. Até recentemente estive lá você assistiu, né, no programa da Ana Maria, né, que é onde foi a minha grande... Fiquei 9 anos como repórter dela, os meus pais deram um depoimento, coisa mais linda do mundo, assim, então foi muito forte ver eles, né, falando, então, me acompanhando e entrando nessa missão também. Eles, quando eu decidi publicar o livro, né, os dois disseram, fui contar para eles, porque é um projeto meu, né, não sabia como que ia ser a reação deles, né. Eu falei, vou falar dessa verdade para o Brasil inteiro, né? Eu preciso colocar essa história a serviço, porque eu acredito que o que a gente já curou na gente, né, Thaís, vira a nossa maior missão. Sim. E eu já tenho uma missão muito grande, eu não precisava escrever esse livro, né? Eu já tenho milhares de alunos, já sou muito realizado, já sou muito próspero, né? Viajo o Brasil inteiro dando palestras, treinamentos em empresas, em eventos, é muito grande o meu trabalho, eu não precisava escrever esse livro. Eu estaria arriscando, né? No pensamento mais... limitante. Mais limitante, exatamente, né? Mais limitante. E aí, só que eu entendi que eu não podia passar a vida sem colocar essa verdade a serviço das pessoas. Até porque você trabalha como comunicação, é como se você não colocasse a sua voz para fora, né? Isso aqui foi tipo, eu tô colocando a minha voz. Era uma partezinha que faltava, sabe? Eu já venho no processo, né, de... quem acompanha o meu trabalho, né, nas redes sociais, e nos meus cursos e retiros, já é muito verdadeiro, há muito tempo que eu faço, né? Mas faltava uma partezinha, sabe? E a gente, né, que trabalha com cura, né, com expansão de consciência, né, como você, né, a gente sabe que é um processo. Quem está escutando a gente aqui, né, você precisa se acolher, né, de entender que tem coisas que você talvez ainda não dê conta de falar, de ser, de viver, né? Mas também sempre se puxar para mais,
né? Porque a gente acaba ficando muitas vezes numa zona de conforto que não é nada confortável. Sim. É uma zona conhecida, né? É. Que é diferente. E eu estava nessa zona conhecida, né? E a minha alma pedia, o meu espírito pedia. Eu sou um missionário mesmo, né? Eu entendo que o que eu faço hoje é uma missão de vida para servir as pessoas. Então faltava essa partezinha. E aí eu comecei a ver, né, os sinais, né, que o universo nos dá, né? Então vira e mexe nos meus cursos. Esse tema surgia, e aí vinha uma mãe, olha que interessante isso, né? Vinha uma mãe e dizia: nossa, te escutar falando da tua sexualidade, né? Mudou completamente a minha percepção. Eu tenho um filho assim, né? Eu tenho, né, o meu irmão. E aí comecei a juntar essas pecinhas. Eu falei, opa, tem missão para mim aí. Exato. Tem missão para mim aí. E aí até que não teve como não colocar essa voz no mundo sobre essa verdade. E aqui esse sorrisão tá lindo, né? É Acho mesmo de quem soltou, assim, tipo, olha, esse sou eu. Eu acho né? que ele traduz bem o meu momento, sabe? Ficou muito legal. Eu falo no podcast para as pessoas que eu amo pessoas que sorriem. E você, desde que você chegou aqui, você tá sempre com esse sorriso. E eu falo que quando a gente sorri, a gente tá mostrando a nossa alma pro outro. Eu acredito. Né? A gente não tem esse medo de, olha, esse sou eu. Imperfeito. Sim. E eu. É isso, né? Eu acredito muito nisso, sabe, Né? Thaís? Hoje as pessoas buscam muito perfeição, né, Felipe? Muito. E essa aceitação, né, de que essa perfeição não existe, né, que é uma construção. Começa dos pais, né? Ah, Que nem você buscava a aceitação dos seus pais, depois começou dos amigos, Total. e aí a gente vai cada vez que passa ficando com aquele sapato mais apertado. muito. Eu tenho mais pro final do livro, né, eu discuto muito o que é esse amor incondicional que a gente tanto fala, né, que tem a ver com isso que você está dizendo, né, que os pais falam muito, né, a gente fala muito também, né, de amor incondicional pelo meu filho, ou pelo meu companheiro, pela minha companheira, mas será que ele é incondicional mesmo? Ou ele não está cheio de condições, né? Exatamente. Só se o meu filho ou minha filha gostar, né, em relação à sexualidade, ou se usar tatuagem, se não usar, se Fizer o que eu gosto. fizer a profissão que eu escolher, se falar do jeito que eu escolher, se tiver o cabelo que eu gostasse, se tiver a aparência física. Então são tantas condições, né? Muitos julgamentos, que é o que a gente estava falando. E quando a gente julga, a gente não tem consciência, né? O julgamento traz a gente para essa dualidade, não para a unicidade. Muito. E aí, né, conectando com o que você faz, né, querida? O julgamento é um lugar que baixa tanto a nossa frequência vibracional, muito. né? Porque quando você julga, você está vendo algo dentro de você que incomoda em você, não no outro. Isso é apenas um reflexo de algo que você tem dentro ou parecido. Total. E aí, quando você falou da cura, é isso. É você ter consciência do que você verdadeiramente é e querer mudar. Né? E querer assim, olha, isso aqui me dói, então eu vou trabalhar essa dor. Exato. Né? E eu foi o acho que você fez. Exato, né? E eu acredito muito, né, que um dos propósitos dessa existência toda é justamente a gente viver essa evolução, né, emocional, espiritual, né? Não, a gente não estaria aqui encarnados, né? Tem essa visão mais expandida da consciência, então esse processo ele é constante até o último dia, né? Sim. Esse livro é a verdade que eu tenho hoje, com o nível de consciência que eu, Felipe, tenho hoje. E eu vou continuar me transformando, me curando, me expandindo, né? Daqui a 2 anos, talvez eu vou falar de novos temas. E outros livros. E outros livros ainda mais expandidos, né? Você tem os seus também maravilhosos. É isso, eu também acho. Você falou uma coisa muito interessante. Meu primeiro livro, quando eu escrevi o segundo... Esse é seu primeiro, né? É o primeiro. Quando eu escrevi o segundo, assim, completamente diferente. Porque eu já tinha estudado, me curado de algumas coisas. Então, como a gente muda? É impressionante. Não vejo a hora de sair o seu segundo pra... Você vai falar, é verdade. É muito legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual o pior momento da sua vida? Mas que foi o seu grande aprendizado? Uau. Eu era aquele cara que eu tinha cumprido todo o roteiro da vida, né? Os checks, sabe? Eu tinha... Tipo de perfeição? Perfeição, eu era o perfeito, né? Eu tinha fama, né, em algum nível, óbvio, não era uma grande estrela, né? Mas muita gente já me conhecia. Trabalhar na Rede Globo não é qualquer um, Felipe. Exato, né? Falava para 10 milhões de pessoas todos os dias, né? E então, eu tinha dinheiro, né? Tinha uma vida muito estável, morava no melhor lugar do Rio de Janeiro, né? Tinha um relacionamento aparentemente feliz, que foi feliz até um certo ponto, né? E eu olhava tudo aquilo, Thaís, e falava, caramba, não tô feliz. Não preenche. Não preenche. Era um vazio, sabe? E eu não tinha ideia por que esse vazio estava acontecendo, né? Então, e aí você entra num processo, né, que você começa até a se sentir ingrato, né? Porque você fala, caramba, eu tenho tudo. Quanta gente quer viver isso aqui? Quanta gente quer ter isso aqui, né? E que eu tenho, né, em todos os níveis, né, financeiros e posição profissional, tudo isso. E aí começou a me dar um negócio aqui dentro. Eu falava, cara, o que é isso?
E eu me sentia meio encurralado, assim, pela vida, sabe? E agora? O que eu faço, né? Que eu tenho certeza que muita gente que nos ouve, nos assiste, né? Já sentiu ou tá sentindo isso. E aí eu falei, opa, preciso buscar ajuda, porque não tá rolando. Então esse, de fato, foi o pior momento da minha vida, que era uma bagunça enorme. E hoje, né, eu vejo as pessoas, eu ajudo elas a saírem dessa bagunça, né, dos meus processos. E é tão lindo, assim, quando... claro que para quem tá nessa bagunça não é nada gostoso, né? Não é nada agradável, mas a gente que trabalha com isso, né, querida, a gente tem consciência de que é justamente o momento de virada, né? Então, são importantes esses momentos. Esse momento de bagunça seu, você diria hoje, para as pessoas se conectarem um pouquinho mais, era o quê? Um excesso de ansiedade? Era uma dor? Era um medo? O que você sentia? Tudo me incomodava, nada me preenchia. Eu olhava, eu ia trabalhar cansado, infeliz. Eu olhava e falava, nossa, isso aqui... eu ficava um pouquinho ansioso, sim. Cheguei até a tomar ansiolítico uma época, né? Falo isso no livro até, sabe? Eram 2 gotinhas que eu tomava e... E sono? Mexeu? Saúde? Não chegou, eu quase. Eu tenho consciência que, né, a vida é tão pedagógica, né? O universo, a espiritualidade, o nome que cada um quer, ela vai aumentando as perdas, né? Então, até a gente despertar. Então, primeiro, né, cada um tem alguns sintomas, mas o meu começou nessa sensação de vazio, essas irritações, um remedinho para dormir, né? Acaba indo, né, para um adoecimento, acaba indo muitas vezes para a perda de alguém próximo, para a perda de um emprego, para uma perda financeira. São os sinais que o universo está dando para mim e para todos, né? Para a gente abrir esse envelope, digamos assim, do despertar, né? Não cheguei a adoecer, mas eu senti que eu estava próximo disso. Porque hoje as pessoas, você deve atender também, esse excesso de ansiedade, essa coisa de isso não me preenche exatamente como você e eu não estou feliz. E ninguém para prestar atenção que não está feliz, né? Não. Então, tão no piloto automático que a hora que eu faço a pergunta, você é feliz? Todo mundo chora. Total. É uma pergunta. Porque a pessoa fala, nossa, eu nunca me fiz essa pergunta. Total. Ontem eu estava dando um programa, né, dos meus cursos, das minhas formações que eu dou, e aí foi incrível, assim, no final de uma dinâmica, né, tinha um cara que era o primeiro processo de autoconhecimento dele. Ele veio trazido pela esposa, né? As mulheres estão muito São mais evoluídas, estão mais despertas, né? ponto. E aí ele não aguentava mais não acompanhar ela. Ele via a mudança que isso estava gerando na vida dela, né? E tô ficando para trás, meu casamento vai embora. E aí, olha que forte isso, Thaís. E aí na última dinâmica, que era uma dinâmica de ações, né? Que ações ele ia passar a ter na vida dele para começar a ter mais congruência com aquele novo ser que estava nascendo ali, né? Foram 4 dias de formação, de curso. E aí, o compromisso principal dele, tem a ver com o que você estava contando, né? Era ser feliz. Aí ele diz assim, Felipe, ele abriu, né, o compartilhamento para todo mundo, eu não tenho ideia qual é o próximo passo. Porque ele precisava traduzir, né, essa intenção dele numa ação. Ele falou, eu não tenho ideia qual é a ação que eu preciso, a primeira ação que eu preciso ter para ser feliz. E isso gerou uma angústia nele, né? E foi lindo, assim, porque daí a gente abriu, né, uma conversa linda entre todos que estavam lá sobre suspeitas do que nos faz feliz, né? Cada um vai descobrir ao longo dessa jornada o que faz cada um feliz, né? E aí eu falei para ele, eu falei, nossa, que bênção que você está tendo, de pelo menos ter essa consciência que você quer ser feliz e a vida vai te mostrar agora, né? A partir de novas experiências que você vai se abrir, tentativas, né? Testes, pequenos testes, isso me faz feliz, isso não faz, né? Isso aqui me realiza, isso esquenta meu coração ou não. Não é uma fórmula pronta, né? A gente quer, a maioria das pessoas, elas querem um enlatado, né? Como se fosse uma prateleira de supermercado. Uma fórmula. E eu acho que felicidade é tão assim, cada um é uma percepção, né? Exato. Às vezes ser feliz é você ser mãe, né? Você ser feliz é você curar, ajudar as pessoas. Total. Então, assim, e nós temos várias coisas que nos trazem a felicidade, várias missões e propósitos. Não acredito que a gente só tem um. Eu também. Né? Então, essa coisa que vendem muito, que você só tem uma missão, Sim. viu? Você só tem um propósito. Não, a gente tem vários. Total. E cada momento da nossa vida a gente está em um propósito, né? Por isso que o autoconhecimento é tão importante, né? Pra gente entender o que nos faz feliz, o que não faz. Exemplo, eu agora tô morando em Santa Catarina, né? Aí, depois de 23 anos do Rio de Janeiro, é uma vida muito abundante, graças a Deus, tem uma vida muito próspera, né? E aí eu falei,
quero morar num lugar ainda mais calmo. Eu já morava num condomínio no meio da mata, maravilhoso no Rio. Quis morar num lugar, né? Porque eu estava acreditando, né? Comprei uma ideia pronta que se eu morasse ainda num lugar ainda mais tranquilo, eu seria mais feliz. E aí fui morar no alto de uma montanha, numa casa maravilhosa, com uma vista incrível, tipo, isolado, que só chega de 4x4, sabe? Aquela coisa, vou Tipo me isolar. monge, Tipo monge, quase um monge. As 2 primeiras semanas, que delícia, uau. Na terceira semana eu olhei e falei, O que eu fiz? que esse não é a minha, essa não é a minha. Só que eu só descobri isso vivendo. Acho que é uma analogia, né? Eu acreditei que isso era o que eu precisava para ser ainda mais feliz. E não é, né? A casa é maravilhosa, mas não é estilo de vida. Não quero acordar, né? Ali, não tem ninguém perto de mim, só umas vacas no meu quintal, sabe? Então eu tô mudando para a cidade de novo, sabe? Então, isso é sobre qualquer coisa na vida, né, Thaís? Mas isso que você faz é muito legal. Até desculpa te cortar, Felipe. Imagina. Você percebe que você tem coragem de mudar? Uhum. Hoje as pessoas não têm essa coragem. Total. Né? Porque assim, tem sempre 50% de chance de dar errado, 50% de dar certo. Por que você foca no que vai dar errado? Total. Porque se não deu certo, é aprendizado, virou sabedoria. Nossa, quando você entende isso, né? Muda totalmente a vida, né? Então, às vezes chega um desafio pra mim e antes eu rejeitava. Uhum. Eu fazia isso. E ai, nossa, é muito pesado, né? Energeticamente é um gasto. Muito. Você acaba ficando, é uma dor de garganta, você acaba ficando com uma enxaqueca, porque do espiritual passa pro corpo pra mostrar que tem algo errado ali, a gente continua não olhando pra isso. E aí hoje eu entendo que se veio é algo porque eu preciso aprender, se esse desafio chegou na minha vida é porque eu preciso ter a compreensão e curar algo. Total. Senão ele vai se repetir. Muito. É impressionante isso, quando a gente entende né, essa pedagogia do universo, né, que vai se repetir. Vou dar um exemplo, né? Eu em relacionamento. Eu era uma pessoa que eu atraía, né? Adoro, gente. Vamos prestar atenção nisso. O que você atraía, Felipe? Eu atraía o mesmo perfil de relacionamento, né? Caras, né, um pouco mais frios. Que não demonstravam muito. Que não demonstravam muito afeto. Tá. Por que eu atraía? Né? Porque eu tinha um buraco dentro de mim. Eu tinha uma carência emocional muito grande. Falando de alguns anos atrás, né? Então esses caras vinham para gritar, né, na minha cara, dizendo, olha só, olha para você, olha para seu buraco emocional, olha para sua carência afetiva. Eu não vou te dar o que você não tem. O que você não tem. Exatamente isso. Só que, obviamente, né, Thaís, eu não tinha essa consciência naquela época, então eu achava que eles estavam errados. Imagina, né? Nossa, é um insensível. Nossa, não me dá afeto, não me dá carinho, não tem toque. Porque ele estava a serviço, né? Tudo que acontece na nossa vida, né? As pessoas, as situações estão a serviço da nossa evolução. Então era um convite. E aí, enquanto... É impressionante isso que você está falando, né? Que eu acredito fortemente também. Enquanto eu não parei para olhar para isso, eu continuei atraindo o mesmo tipo de relacionamento. Não tem nada de errado com eles, né? Nem comigo. É só essa mágica da vida maravilhosa a serviço da nossa evolução, colocando os atores... Né? Sim. E olha que interessante, Felipe, você falou que na infância você tentava agradar todo mundo. Então, o tentar agradar é deixar de se amar para dar a oportunidade de agradar o outro. Então, você não se amando, você vai atrair exatamente uma pessoa assim. Perfeito. Você resumiu em alguns segundos a minha vida afetiva. E às vezes até o jeito que você percebeu o amor dos seus pais, né? Por você querer fazer, eu sou certinho, eu tiro nota. Eu me identifico um pouco com você, porque eu sempre quis isso, para agradar porque eu sempre ouvi assim... Você é a filha que tirou a chupeta cedo. Uhum. Você tirou a fralda cedo. Você é isso. Então eu fui crescendo, eu tenho que ser a melhor, eu tenho que ser a melhor, eu tenho que ser... Só que isso é pesado. Claro. Você é a promessa da família, porque né? eu sou imperfeita. É muito forte isso, né? E aí, quando a gente vai soltando isso, né, Thaís? A vida vem nos convidando a soltar. Exato. Então... Adorei que você falou de relacionamento. Agora, de prosperidade, você disse que você sempre teve. Sim. Na sua infância, ela foi próspera e você criou essas crenças já de prosperidade ou você acha que você teve uma mudança de mindset no caminho aí? Com toda certeza, eu mudei no caminho. Eu venho de uma família dos dois lados, né? Meus dois sistemas familiares, né? Do pai e da mãe, de um lugar de escassez, né? Famílias... Ambas da roça, né? Meu pai, o primeiro calçado que ele teve foi aos 12 anos, imagina, Poxa. Né? Então, 9 filhos de um lado, 7 filhos do outro. Então, lá em casa, por mais que os meus pais, eles têm uma vida financeira bastante confortável, né? Sempre existiu muito esse medo da escassez. Muito, muito, muito. Com todo o amor do mundo, né? Honrando eles com todo carinho, né? Eu conto isso hoje abertamente, né? Mas tem muito o medo da falta.
no meu sistema. Né? Você ainda tem? Eu, muito pouco. Tá. Muito pouco, muito pouco. Eu já ganho dinheiro, né? Que é diferente de ser próspero, né? Há bastante tempo. Né? Na televisão eu já tinha um salário muito bom, né? Que me garantia uma vida. Mas esse medo da falta, ele era muito forte em mim. Até uns 5 anos atrás, quando eu comecei a despertar, né? Quando eu fui buscar me trabalhar. E aí sempre tem níveis, né? Então hoje eu sou uma pessoa que eu ganho muito dinheiro, né? E eu sou bastante próspero. Só que você tem certeza que você vai captar isso que eu quero dizer, né? Sempre tem um próximo nível. Então agora, né, nesse exato momento, eu estou terminando de construir uma casa maravilhosa no Rio de Janeiro, né? Que eu não sabia que eu ia embora de lá, né? Estou terminando de construir, abrindo aqui, né? Para todo mundo entender que sempre tem um próximo nível para todos, Sim, né? você tem que querer mais, né? Sim, e também dessa confiança na prosperidade, né? Da frequência da prosperidade, né? Então hoje eu estou terminando de construir uma casa maravilhosa, um condomínio de altíssimo padrão, uma casa de altíssimo padrão, onde eu estou investindo muito do meu recurso financeiro, né? E aí, olha que interessante, a gente que não deixa passar nada, né? A gente está muito consciente. Na reta final agora, que é exatamente o que eu estou nesse momento, né? Imagina, os orçamentos, né? 30%, 40% acima do que eu tinha pensado no começo, né? Que já era muito alto, né? Bastante alto. E aí vem, de novo, obviamente hoje numa fração muito menor, né? Hoje eu confio muito. Será que eu vou conseguir? Eu será confio que vai faltar? Exatamente. Um pouquinho, sabe? Mas bem pequenininho. Aí eu acolho. Eu sei que mais uma vez é a vida a serviço do meu próximo nível de frequência de prosperidade, que hoje é bem alto, né? Hoje raramente a escassez me pega, raramente. Mas em algum lugar, né? E eu honro ela. E aí sigo confiando na vida. Eu acho que quando a gente tem consciência de como a gente funciona, já é uma cura. Seres de luz, gratidão infinita pela sua conexão. E até a próxima.